tá bom? E agora eu quero compartilhar um pouco alguns detalhes de como que vai ser a nossa agenda, que a gente vai trazer aqui hoje para vocês. E aí, o que vocês podem esperar também em termos de dinâmica para a gente conseguir interagir bastante, para quem está aqui conseguir também tirar suas dúvidas com o Josimar, com o Éder, com o Johan. Tá? Então, qual que é a ideia? A gente começar com o Josimar trazendo um pouco sobre como que eles centralizaram a operação de WhatsApp para vendas, marketing e atendimento ali dentro do CRM, no caso aqui a HubSpot. Depois a gente passa por uma demonstração de como fazer esse setup com o Johan ali, né? Eu sei que tem muitos clientes aqui, então para vocês terem uma ideia de como começar essa integração ali do número de vocês, do WhatsApp Business com a HubSpot. Depois a gente passa por um momento ali de falar de um caso de agente de atendimento para o WhatsApp com a Print. A Print tem uma escala muito grande aí de atendimento via WhatsApp e tem trabalhado com o agente de atendimento da HubSpot. E aí, no final, a gente encerra com um bloco de perguntas e respostas aí sobre cada um desses blocos, tá bem? Eu quero deixar, antes da gente começar aqui, uma enquete para conhecer um pouco mais de vocês também, tá? Porque eu sei que o grupo aqui é bastante misto, a gente tem pessoas que são de. Pode ser que seja. Acredito que a maioria seja marketing, vendas e atendimento, mas pode ser que tenha uma pessoa de marketing aqui também. Tem bastante cliente, mas imagino que tem pessoas que estão conhecendo também a HubSpot ou quer encontrar alguma forma de aplicar alguns casos de uso similares nas ferramentas que já usam, né? A gente tem parceiro aqui também, então deixei aqui a enquete, se puderem responder, também ajuda a gente a conhecer um pouquinho mais de quem está aqui com a gente hoje, tá? Como comentei, a gente está gravando essa reunião hoje, então tudo que for esses slides, essa gravação de vídeo, documentação de produto que a gente vai dividir aqui no chat, a gente divide com vocês por e-mail depois. Então, link para funcionalidade beta, documentação da HubSpot, a gente divide com vocês depois. Então, a gente passa o que a gente puder aqui no chat. Sei que vem bastante perguntas, mas a gente divide isso com vocês até amanhã, todos esses links úteis para vocês também. Vamos só fazer uma organização aqui também do Zoom, tá? Então, para quem está aqui acompanhando a gente tem algumas caixinhas aqui no Zoom. Vou pedir para vocês deixarem as perguntas de vocês para os nossos convidados aqui na caixinha de Q&A e tudo que for interação com a comunidade. Se vocês quiserem compartilhar alguma coisa que deu certo, que não deu certo, algum aprendizado que vocês estão tendo com ferramenta, com algum caso de uso, para a gente ir trocando aqui para todo mundo ver. Mas para a gente concentrar as perguntas aqui no Q&A, para a gente conseguir, no final de cada bloco, direcionar isso para o Johan e a gente responder com vocês no final de cada apresentação, tá bem? Então, e agora eu quero trazer um pouquinho de uma visão do porquê que a gente está fazendo esse webinar agora, tá? E aqui, pensando principalmente aqui nos clientes que já usam o HubSpot, vocês sabem que a gente teve alguns problemas com o HubSpot no passado, né? A gente nem sempre teve a integração mais fluida para falar de funcionalidades nativas. E agora, no nosso último ciclo de lançamento, a gente tem agora algumas funcionalidades novas, nativas, para conseguir trabalhar melhor o WhatsApp ali dentro das operações de marketing, vendas e atendimento, tá? Então, no passado, a gente não tinha um histórico tão bem integrado ali de conversas, one-on-one, dentro da HubSpot, né? Existia ali uma dificuldade de puxar o histórico de conversas, os times de vendas, de atendimento, de marketing perdiam essa visibilidade de histórico. E agora a gente está com uma funcionalidade que é o Coexistence, que justamente ajuda a resolver isso, e outras funcionalidades mais recentes também voltadas para WhatsApp, para que todo mundo consiga ter visibilidade de conversa, consiga ter uma camada ali de inteligência artificial para pré-qualificação e para pós-venda dentro da HubSpot. E aqui, vou dividir minha tela de novo, só para também resumir um pouco do que a gente vai mostrar nesses blocos, né, alguns desses casos de uso. Nós vamos focar em 3 funcionalidades mais recentes da HubSpot, tá bem? Uma delas é o WhatsApp Coexistence, que é justamente essa camada de integração de conversas one-on-one. Não vou me alongar aqui em quais planos estão disponíveis, tá? Depois a gente vai dividir isso com vocês. Mas a ideia é que vocês consigam também integrar essas operações de vendas e de pós-venda ali, de conversas one-on-one diretamente na HubSpot, tendo esse histórico integrado. Então agora é possível puxar esse histórico aí de até 180 dias retroativo, sem perder a informação ali das conversas one-on-one dos vendedores, dos CS, das equipes de marketing de vocês, se vocês utilizam um número aí de WhatsApp Business. E a gente vai falar também do WhatsApp Home, que é justamente uma seção nova ali dentro da HubSpot para você monitorar os seus templates
aprovados aí para você fazer disparos em massa, para você monitorar também toda a parte ali de métricas de taxa de abertura, de taxa de resposta no WhatsApp. Então, tem algumas funcionalidades novas que a gente vai cobrir, tá? E também algumas possibilidades que existem hoje de você criar fluxos de automação com base em gatilhos de WhatsApp, né? Então, com base na sua taxa de leitura, com base na sua taxa de resposta, como você também escalar um pouco mais essa operação de WhatsApp a partir aí desses relatórios. E para fechar, a gente vai falar do agente de atendimento, que é um dos agentes da HubSpot, que é de linguagem natural, e que tem alguns casos de uso aí para WhatsApp. Então, ele funciona não só no WhatsApp, mas também no e-mail, no Facebook Messenger, no chatbot no site. E no WhatsApp ele funciona tanto ali para pré-qualificação, como para pós-vendas ali em atendimento. Para quem é cliente da HubSpot, imagino que vocês saibam também que a gente está com um trial de 28 dias ali para testar o agente de atendimento, né, ilimitado. Então, para vocês conseguirem extrair valor, ver o quanto que vocês precisariam ali mensalmente para conseguir colocar ali um caso de uso de agente de atendimento em prática. E agora, desde abril ali do nosso último ciclo de lançamentos, o consumo de créditos desse agente de atendimento, ele só é feito por resolução. Então, você que vai definir ali qual que é a sua taxa de sucesso ali para pra agente de atendimento, seja uma pré-qualificação ou um atendimento bem-sucedido, e os créditos só são consumidos se esse objetivo é concluído, tá? Então, isso aqui é um overview muito rápido do que a gente vai passar, mas agora vamos para o que interessa mesmo, que são quem está aplicando, quais que eram algumas dores ali e como que vocês estão conseguindo aproveitar esse tipo de funcionalidade. Então, Josimar, eu vou passar a palavra para você, se você quiser se apresentar brevemente de novo. Eu sei que tem gente que chegou agora é, nos últimos minutos, tá? Então, acho que é legal você se apresentar de novo e aí a gente segue aí comentando esse caso aí com o coexistência. Claro, se tu quiser já preparar para minha apresentação, Sim, aí deixa eu abrir eu aqui. já vou dando o norte aí para o pessoal. Minha função hoje da CINFO, com o produto Fácil 123 é juntar toda a operação de vendas e marketing, e eventualmente eu atuo como um consultor no time de atendimento para ajudar eles a configurar HubSpot, fazer algumas coisas aqui da Safe, né? E acabo fazendo isso para outras empresas também, mas o ponto aqui importante quando a gente decidiu, 8 anos atrás, usar o HubSpot, que não tinha fluxo de automação, não tinha uma série de coisas interessantes que hoje vocês já têm acesso, talvez o que mais faltava era realmente a parte do WhatsApp. E aí, para a gente tinha. Sempre foi uma empresa muito organizada, todos os registros ficavam dentro do nosso CRM, mas a gente tinha um desafio com o WhatsApp, que era ter a capacidade de, em um único local, ter a concentração de toda a conversa com o cliente, né? Então, se tu quiser dar a gente comercializa um RP, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco da CINFO, a gente tem clientes no Brasil todo, são 25 estados, e a gente tem uma equipe de marketing que prospecta cliente, logo gera a demonstração para o time de venda e depois vai para o suporte ao cliente para fazer o atendimento. A jornada da maioria das empresas que está aqui nesse webinar, né? Então, o desafio é que hoje no Brasil, boa parte do atendimento é feito via chat, que o HubSpot nos disponibiliza, e o WhatsApp. A maioria dos nossos clientes prefere fazer isso via WhatsApp, né? Então, aí vamos para a próximo slide, Karina, onde a gente tem um pouco do panorama. Aqui eu estou trazendo só os números que são de vendas e marketing, tá? A gente tinha 4 números do WhatsApp, e a gente tem aproximadamente umas 16 pessoas que mexem nesses números. E até agora, enquanto a gente não tinha o coexistência dentro do HubSpot, a gente tinha isso fragmentado. Então, tinha uma ferramenta para atendimento, uma ferramenta para marketing, uma ferramenta para vendas, e essas informações a gente copiava e colava. Usava o WhatsApp Web, usava disparadores de mensagem no WhatsApp, e sofria com bloqueios e com essas coisas que alguns de vocês podem estar sofrendo aí do lado de vocês, tá? Então, em fevereiro, quando a gente teve acesso ao beta, o que aconteceu foi
eu juntei tudo isso dentro do HubSpot. Mantive os números, é verdade, mas esses números ficaram todos eles conectados dentro do HubSpot. E isso já fez com que a gente tivesse que mudar um pouco a nossa estratégia sobre aonde ficariam os dados organizados, né? Então, conversas curtas, respostas curtas, como a gente tem lá no WhatsApp Web, agora ficam em snippets dentro do HubSpot. Os vídeos e outros conteúdos que ficavam espalhados em alguns lugares diferentes, agora ficam com tudo armazenado dentro do HubSpot e acessível a qualquer momento, tá? Então, além de ter todo o histórico, eu tenho uma organização do conteúdo que vai ser enviado para as pessoas. Se quiser ir para o próximo slide. Então, no dia a dia, o que travava a operação, né? Só um minutinho. Aqui em Santa Catarina está bastante frio, tá? A gestão era manual, e gerava alguns dados que eram questionáveis, porque apesar de todas as pessoas poderem copiarem e colarem as informações que eram feitas no WhatsApp Web, dependia de alguém fazer isso daí. Então, no final do dia, uma parte do que a gente paga para as pessoas ficava para copiar e colar conversa, né? Esses números que fazia disparos, ele é um pouco instável. Por quê? Porque quando manda essas mensagens, é possível que em algum momento o WhatsApp bloqueie esses números, né? Já que não era pelo API oficial. E como a gente não tinha todo o controle de que hora era disparada a mensagem, e também quem respondia, isso não conseguia manter um SLA muito padrão, tá? Horas era muito rápido, acima da média, mas horas tinha atraso nisso daí, tá? E a identificação do contato lenta, porque quando tu trabalha com WhatsApp Web, e boa parte das pessoas podem trabalhar ainda, quando uma pessoa cai lá no WhatsApp, tu não sabe se tu já conversou com essa pessoa ou não, qual é o histórico de conversa dela dentro do teu CRM, se já houve negociação ou não. Ou seja, isso tudo, para eu encontrar essas informações, demorava muito tempo, tá? Então, se a Karina quiser avançar para mim. Então, dentro do coexistência ali no HubSpot, a gente tem todas as conversas, mídias, tudo de maneira automática, né? O contato é identificado na hora, se já houve conversa. Uma caixa de entrada única, que eu vou mostrar para vocês agora na sequência. É, eu posso acionar pessoas do time com um comentário, né? E enviar links. Isso talvez seja o melhor dessa situação, tá? E aí a gente acabou fazendo algumas coisas interessantes ali. A gente criou um plugin que eu vou mostrar para vocês aqui agora, e eu uso muito a IA, o Cloud, nesse momento, mas poderia ser qualquer outra, para poder ler essas conversas e tomar algumas ações. Então, deixa eu mostrar na prática, Karina. Eu acho que é melhor eu mostrar para a galera. Fica à Deixa. vontade para roubar a tela aí, Josimar. Enquanto isso, eu vou passar aqui os plugins também que você usa, os links para o pessoal pe- que quiser usar. Perfeito. Eu vou dar oi. Vou começar. Deixa eu puxar aqui, ó. Essa aqui é uma conversa com a Karina, tá? Então, o que eu queria mostrar dessa conversa? Ela está bloqueada. Quando eu uso o WhatsApp com existência, qual é a vantagem de eu usar ele ao invés da API que o HubSpot também tem, né? Se eu quiser chamar a Karina, ela está no 24 horas aqui, então ou eu mando um template, que já é um modelo padrão aqui, legal, mas em alguns momentos eu tenho um contexto que eu posso ter uma mensagem mais direta para ela, né? Nesse momento, com um dos plugins que a gente achou, eu posso vir aqui, ó, e abrir o WhatsApp Web, tá? Isso vai fazer com que eu consiga escrever uma mensagem melhor para ela, porque eu já tenho contexto com ela. Então, eu vou colocar aqui, ó, a mensagem automaticamente já vai ficar aqui dentro da conversa. Deixa eu só.
Minha tela tá cheia de coisa aqui. Ó, então aqui eu já tenho a conversa, vai ficar salvo na linha do tempo com a Karina. Se a Karina conseguir abrir o WhatsApp e me dar um oi aí, para eu Abro responder, já. Deixa eu te mandar um é, oizinho aqui. ó, o que que vai acontecer? Quando ela me responder, eu vou ter com isso todas as funções interessantes aqui do HubSpot. Ó, ela me respondeu, isso. Ó, então agora, o que que eu tenho aqui, né? Eu tenho os snippets que me permitem enviar coisas como vídeo e mensagens salvas que eu tenho no WhatsApp Web, mas qual a diferença? Quando eu tenho 5, 6 números de WhatsApp Web, eu preciso replicar essas mensagens padrões em vários WhatsApps. E aqui no HubSpot eu tenho tudo concentrado, né? Eu tenho a possibilidade de mandar anexos, então, se eu tenho meu HubSpot organizado, eu tenho todos os meus vídeos, tudo que eu preciso mandar direto aqui, tá? E, além disso, eu tenho outras coisas, por exemplo, o gravador de áudio, né? Se eu quiser mandar, eu não vou ativar ele aqui agora, porque senão ele vai puxar o áudio da web do Zoom e o do gravador aqui, né? Mas quando eu clico em gravar aqui, o que que vai acontecer? Ele vai salvar o áudio automaticamente aqui, é só eu clicar no botão enviar, tá? Então, com isso, eu tenho o quê? Eu tenho toda a experiência bacana do WhatsApp Web, só que agnóstico a qual número eu estou conversando com essa pessoa. Então, eu posso ter quantos números de departamentos diferentes, tudo em um único local, tá? E isso me permite olhar para a Karina de uma maneira um pouco mais aprofundada, porque eu posso ver tudo que eu já falei com a Karina em uma única linha do tempo. Perfeito? E se eu quiser usar a IA para isso, eu posso copiar essa URL da Karina, jogar no cloud e pedir via o conector HubSpot que ele monte uma linha do tempo de tudo que aconteceu. O Breeze faz isso muito bem, só que o Breeze não olha todas as conversas. Ele não transcreve áudio, ele não faz essas coisas que um Claudio ou o ChatGPT pode fazer, tá? Então, com isso, a gente acelerou demais o nosso processo de atendimento aqui do nosso lado, porque eu consigo ter uma velocidade maior de atendimento e uma certeza que todas as conversas estão em um único local para todas as pessoas do time, tá? Acho que a minha contribuição sobre o quanto a gente está usando o WhatsApp com existência desde fevereiro é essa. Para quem está assistindo, e eu vou parar de compartilhar aqui. Para quem está assistindo e ficou com qualquer dúvida, depois vai ter uma parte de perguntas e respostas, mas usando desde fevereiro, o que eu percebo é o time todo está ganhando produtividade com respostas mais assertivas, visualização em todos os pontos do processo, com essas informações estando todas no HubSpot. Pô, Perfeito, pessoal? Perfeito. Josimar, eu tenho umas perguntas aqui que o Johan estava respondendo já no chat. Eu tenho uma pergunta mais relacionada a processo, boas práticas, né, com o seu time de vendas e tal, né? Porque você comentou que vocês estão usando alguns números ali, né? Como que vocês estabeleceram ali os SLAs para esses números, né? Esses handovers ali entre os vendedores também, né? Garantir que todo mundo esteja usando esses números. Tem alguma boa prática que você recomende ali para a hora de selecionar quantos números você vai utilizar, por exemplo? É como treinar o seu time, alguma coisa nessa linha? Como é uma caixa de entrada só, tu pode usar quantos números tiver disponível ali do HubSpot, tá? O ponto aí o melhor é que tivesse um só. Acho que esse é o melhor dos sonhos, né? Tu ter um número só. Qual é o problema de muitas vezes tu ter um número só? Tu vai querer ter um número e esse número ele eventualmente vai disparar algumas mensagens que não são via modelo do coexistência para alguma situação específica que tu queira fazer, vai correr o risco de perder esse número, né? Então, há situações onde tu vai querer ter um outro número que é o teu backup ou para disparo de clientes frios, né?
Então, para esse tipo de situação, talvez tu não vai conseguir ter um número só. Para o BDR, talvez, não para o SDR, aquele que vai levantar a mão lá, beleza, show de bola, mas o lead frio, talvez tu vai precisar ter outros números, né? E quando tu fala de atendimento e vendas, talvez tu vai precisar ter dois números também, Karina, porque o que que acontece? O atendimento tu vai rodar lá dentro do Help Desk e o vendas e marketing tu vai rodar dentro do caixa de entrada, que são dois lugares diferentes. E o mesmo número não pode estar ao mesmo tempo em uma caixa e no Help Desk. Então talvez tu vai ter que ter dois números para isso, tá? É óbvio que o HubSpot permite que tu arraste, que tu envie uma conversa que seja de caixa de entrada para o helpdesk, ok, isso é tranquilo, mas talvez tu vai ter números direcionados, até para não tumultuar o teu time de vendas ou o teu time de atendimento. A pessoa é nova, vai cair lá em atendimento, vai tumultuar o time de atendimento, vai criar um ticket desnecessariamente, tá? Eu acho que a quantidade de número, para resumir a tua pergunta, vai determinar um pouco da operação, da complexidade, tem que olhar a operação em si e determinar o quantos precisa ter de acordo com o processo deles. Boa, Josimar, obrigada, viu? As perguntas que estão chegando são muito com foco no produto, né? Vão surgir muitas dúvidas, então eu vou deixar o Johan demonstrar agora, né, na prática, como é que funciona o Coexistence e o WhatsApp Home. E aí, acho que com isso, essas dúvidas que estão surgindo aqui vão ficar um pouquinho mais claras. Johan, quer puxar a tela aqui? É, tá bom, pode ser. Boa, gente. Enquanto o Johan prepara aqui o ambiente dele também, eu vou deixar mais uma enquete, porque eu sei sim que surgem muitas dúvidas, são muitos pormenores ali técnicos também, tá? A gente não vai conseguir cobrir todas as dúvidas aqui nesse webinar, tá? Então eu vou deixar uma enquete aqui também para caso você, que é cliente, queira falar com o seu CS ou queira falar com alguém da nossa equipe, para a gente poder chamar vocês depois desse webinar, tá? A partir de amanhã. E a mesma coisa para quem não, de repente, não é cliente ainda, mas quer entender, né, sem compromisso, entender mais detalhes de como que funciona, de repente até fazer um benchmark com o próprio Josimar ou com o Ederson para a gente conseguir direcionar vocês também. Então, peço para vocês responderem aqui em enquete se vocês quiserem algum contato mais específico para avaliar alguma coisa também mais específica do negócio de vocês, né, com as características do time e para a necessidade de vocês. Johan, pode puxar a tela aí, então, para demonstrar. Tá bom, acho que vou demonstrar aqui duas coisinhas pequenas só para dar uma visual mais prática e aí voltamos com a explicação do Ederson. Bom, tinha muitas pessoas perguntando sobre templates, relatórios e como é que isso se vê tanto no contato como no negócio, tá? Então, nós falamos no início que tem uma funcionalidade agora que se chama o WhatsApp Home, tá? Então, se vocês entrarem na parte de CRM e logo vocês forem na parte de modelos de mensagens, aqui agora vão aparecer os templates que vocês têm criado diretamente no Meta Business Manager. Eu tenho duas opções para analisar essas mensagens. Ou eu posso vir aqui na parte de analisar, e aí ele vai me trazer uma análise de tudo. Então, aí ele me traz enviados, entregues, lidos, clicados e respondidos, tá? Esse clicado aqui é caso vocês tenham algum botão. Se vocês colocarem um link nesse botão, a gente vai conseguir medir os cliques que esse botão teve, tá? Logo eu posso ver qual que é a minha taxa de entrega, como é que isso tem acontecido através de teu tempo, se eu tenho algum opt-out, ou seja, se algum cliente falou que não quer receber mensagens minhas, ou se minhas mensagens têm sido bloqueadas por algum motivo, ou não foram enviadas por algum motivo. A gente também tem relatórios de falha ou entrega, tá? E eu também tenho essa relatoria a nível de template, tá? Então, eu tenho um template aqui que é automatizado, é um template de teste, só que eu já enviei algumas vezes aqui para pessoas da minha conta teste. Então, além de ele me mostrar uma prévia do template, de como ele é, de quais tokens ele preenche, e me mostrar onde que ele está sendo utilizado, se está sendo utilizado em automações e tudo mais, ele me traz a relatoria aqui de como ele tem performado. E aqui vocês podem ver também o nível de contatos, tá? Isso
até bem parecido com quem já trabalhou com e-mail de marketing. Vai ser bem parecido no sentido que de cada contato eu também consigo acompanhar cada um dos eventos específicos. Então, ó, enviamos a mensagem, mas a mensagem falhou. Se eu for olhar para outro registro, pode ser que essa mensagem não tenha falhado, e aí eu até consigo tirar um relatório de enviados, ou um relatório de entregues, ou uma lista de cada um desses aqui, tá? Como é que isso se vê a nível de contato? Também quando vocês forem num contato, e também se vocês querem ter isso no negócio, dá para eu ir simplesmente no contato. Então aqui eu vou entrar num contato teste, que vai ser o meu próprio. Eu já me enviei várias vezes templates. Aqui vocês vão encontrar que tem atividades de WhatsApp, tá? Então é só vocês marcar essas atividades de, por exemplo, marketing no WhatsApp. Vocês marcam isso e vocês vão ver que aqui vai aparecer cada uma das mensagens que a gente enviou e se foi entregue, se foi clicado, se foi respondido, tá? Para cada um dos templates. Isso também acontece para a conversa em si, tá? Então, se eu quero acompanhar a conversa, eu posso clicar conversa e aí essa conversa vai aparecer também aqui de como é que foi que a gente conversou. E como eu falei, nativamente ele só se associa de maneira direta a contato ticket. Mas se vocês querem ter isso em outros objetos, como por exemplo negócios, dá para fazer de maneira automática ou manual. Eu posso chegar aqui e dizer, ó, quero que apareça em todos esses. E logo quando eu for no negócio, essa conversa também deveria aparecer lá, se esse é o negócio que eu coloquei, tá? Acho que esse aqui não é, mas só para vocês terem uma ideia. E isso, Boa. pessoal, seria essa primeira parte de WhatsApp Home. Vamos responder algumas perguntinhas ali antes de continuar. Tem uma pergunta aqui do Henrique, ele está perguntando se deve ser criada uma propriedade de contato específica para o número de WhatsApp, ou se dá para usar o campo de telefone nativo da Hub. Hum, a É gente que vai utilizar o campo de telefone de WhatsApp, tá? Tem um em específico que tem esse nome. Vejam que aqui esse campo já existe, número de telefone do WhatsApp. É só vocês criarem um fluxo, por exemplo, que copia do número de telefone para esse número de WhatsApp. O Josimar pode confirmar ali. é isso mesmo. O cuidado aí é só com a formatação, porque se tu tem algum tratamento que corrige o 9 que falta, muitas vezes, quando tu joga ele para o campo, o WhatsApp nativo do HubSpot, ele precisa estar na formatação adequada. Então, o cuidado é só cuidar com a formatação para ele não ficar exatamente igual ao número de celular do Brasil que ganhou o 9 na frente há pouco tempo atrás. Isso. Bom, outra pergunta. Bom, aqui na verdade é a Beatriz. Beatriz, por favor, preencha o nosso formulário para alguém entrar em contato com você e começar a olhar por que que esses números ou mensagens têm sido bloqueadas, tá? Pô, pessoal. Pergunta, Juliana. Ah, desculpa. Não, não, vai lá. Eu vou colocar a enquete depois de novo, Johan. Aí ela consegue colocar ali também para gente acionar o suporte e direcionar aqui. Perfeito. Pergunta, Juliana, tem como criar um fluxo para todas as conversas do WhatsApp aparecerem no negócio? Tem. Por exemplo, aqui eu tenho uma automação que sempre que entra uma conversa de WhatsApp, cria um negócio e associa todas as atividades a esse negócio. Então, cada conversa de WhatsApp que eu tenho aqui, ela já fica atrelada na linha do tempo. Então, você vê que aqui eu estou num negócio e a mensagem de WhatsApp já está aqui. Johan, acho que você não está compartilhando a tela. Meu Deus, obrigado. É, Aqui, ó, e tem uma automação que cada vez que entra uma conversa de WhatsApp, ela cria um negócio. Então, na hora que eu vou dentro do negócio, essa mensagem de WhatsApp também já está ali, porque esse fluxo se encarrega de criar um negócio e, ao mesmo tempo, associar todas as atividades recentes do contato com esse negócio. Então, veja que aqui eu estou no negócio e estou acompanhando uma conversa de WhatsApp, tá?
E acho que nesse caso ela pode até tomar o cuidado de verificar se já não tem o negócio criado para não ter negócio sendo criado toda vez que chega um negócio, uma mensagem nova para esse contato, né, Neil? Isso mesmo. Boa. Tem uma pergunta aqui também, se essa automação de associação de conversa do WhatsApp com o negócio deve ser feita via workflow, acho que é isso que você estava explicando também, né, Johan? E tem uma pergunta, mais uma aqui do Henrique, que é como preparar o número de WhatsApp para conectar na HubSpot? Pois já tentamos o número e o número não fica disponível para ser escolhido na hora de conectar no canal. Ah, isso é uma dúvida constante também, né? Se quiser explicar, né, essa parte da conexão do número, Johan. Claro, bom, esse número pessoal, se vocês têm ele conectado em algum outro lugar, alguma outra plataforma, vamos dizer, sei lá, agora vocês utilizam BotMaker, utilizam a Trello, utilizam qualquer outra plataforma. Vocês devem ir na conta da Meta e apagar esse número de lá, tá? Esse é o primeiro passo. Uma vez que vocês tenham apagado esse número de lá, não é para vocês conectar ele de novo na Meta e logo conectar na Hotspot. Vocês têm que fazer uma conexão limpa, que é começar o processo de conexão diretamente na Hotspot e ele vai levar vocês de novo para o processo de conexão desse número com a Meta. Vocês recebem uma mensagem, um SMS com código para confirmar e pronto. Se vocês têm esse número só no WhatsApp Business, não vai ter nenhum problema, dá para conectar direto. Às vezes o que pode acontecer é que a meta é um pouco chata e ela vai levar até um dia para validar esse número, tá? Então pode acontecer que às vezes vocês conectem ele e ele não fique conectado, ou aparece ali, ah, sua conexão foi interrompida. Aí vocês têm que aguardar um pouquinho, a meta fazer validações e tudo mais, tentar em 24 horas, pronto. Boa, Johan. Eu mandei aqui também no chat, gente, a documentação para conectar e tem a documentação para você revisar também o status de assinatura do WhatsApp, né? E consentimento e gerenciar esse consentimento em massa para o WhatsApp, tá? Depois a gente manda tudo isso para vocês de novo ali no e-mail, mas aqui tem algumas informações aí para quem quiser conectar o número e fazer essa gestão também de consentimento. Tem mais perguntas aqui, Johan, você quer ir puxando Tá bom. sobre. Vamos lá. Pergunta Ana. ¿Cuántas asignaturas houve alguma mudança? Quais as boas práticas utilizam? Imagino que você se refere a assinaturas de WhatsApp, né, Ana? Por enquanto, o Hotspot só trabalha com dois tipos de assinaturas, marketing e utility, tá? E até agora não teve nenhuma mudança com elas. A única recomendação é vocês sempre ter o opt-in do cliente e fazer isso com um fluxo para que vocês não tenham problema na hora de enviar mensagens, tá? É só isso. Eu acho que essa outra pergunta também é da Ana. Terá alguma mudança por conta dos nomes dos usuários de WhatsApp? Sim, Ana, isso nosso time técnico já está preparando. Assim que o WhatsApp oficializar que, sei lá, desde hoje, por exemplo, agora todas as plataformas que fornecem serviços para Meta vão ter que utilizar esse username, a gente vai adotar essas medidas, tá? Por enquanto, eles ainda não puxaram isso de um jeito definitivo, por assim dizer, então, por enquanto, não vai ter nenhuma mudança, mas pode ficar tranquila que assim que isso ficar live, a gente resolve, tá? Boa, tem mais uma aqui, aí a gente responde essa da Juliana e depois a gente passa para o caso do agente de atendimento mesmo no WhatsApp, com o Éder. Mas vamos responder essa aqui que é sobre o WhatsApp Home também, Johan, que é: consigo puxar um relatório de acordo com os disparos de WhatsApp? Por exemplo, mandei o template X e desses que eu mandei, eles estão em tal etapa do ciclo de venda ou em tal propriedade? Sim, consegue sem nenhum problema com o WhatsApp Home. Coisa importante, o WhatsApp Home saiu mais ou menos em março, se eu me lembro bem. Então, só vai ter dados dos templates que vocês enviaram do momento em que vocês fizeram opt-in na beta até agora, tá?
Se forem templates antigos, provavelmente a gente não vai ter essas informações. Então, esse é um disclaimer importante. Mas como essa informação é cadastrada como evento, depois vocês podem chegar aqui e dizer, ó, vou querer criar um novo segmento ou vou pegar esses eventos e vou plugar eles num relatório com um negócio e aí você pode identificar a quantidade de mensagens de WhatsApp pelo estado do negócio. E aí vai sair esse relatório, tá? Importante, só vão estar disponíveis as informações desde certa data, a data em que vocês fizeram o opt-in na beta de WhatsApp Home, tá bom? Boa. Obrigada, Johan. Obrigada, gente. A gente tem mais algumas perguntas aqui que a gente puxa no final, mas agora eu queria passar para essa parte do Customer Agent, tá? Do agente de atendimento, que é justamente um dos agentes da HubSpot. Tem várias aplicações ali, tanto para frente de pós-venda mesmo, né? De resolução de tickets de atendimento, de CS, mas também na frente de pré-qualificação. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Éder, para a gente conhecer um pouco, né, desse caso da Print, entender um pouco do volume de tickets e atendimentos que vocês estão lidando diariamente com a gente de atendimento e como que começou esse projeto também. Para depois o Johan fazer a demonstração de como funciona e a gente responder mais algumas dúvidas sobre isso também. Muito bem, muito bem. É, o, o desafio que nós tínhamos ali, vou contar um contexto um pouco antes ali de como a gente chegou no agente de atendimento do Breeze. A operação nossa está rodando no HubSpot já há 2 anos, mais ou menos, e eu tinha um parceiro de atendimento que funcionava conectado com o HubSpot, né? Então eu tinha duas stacks para fazer esse tratamento com o cliente. E o nosso desafio era ter um número e trabalhar com duas vertentes. Eu tinha que responder clientes para prospecção de vendas e responder atendimento de clientes que queriam tirar dúvidas, tirar status de pedidos. Então, é um número único aqui na Print para a gente poder resolver as duas situações. Não seria tão simples eu ter dois números, porque há um transbordo de números e de solicitações entre os times ali, então a gente preferiu ter um único número e tentar trabalhar com bot. No outro cliente, que a gente tinha na outra operação, eu tinha um bot, que era uma terceira stack conectada no HubSpot. Então eu tinha três frentes conectadas para tentar resolver essa distribuição de tickets de operação de atendimento dentro do nosso HubSpot. No passado, com algumas evoluções, a gente viu que não estava sendo possível com o Breeze, mas nesse ano, ali a gente conseguiu entrar como beta já nas primeiras etapas ali e conseguimos entender que o Breeze poderia nos atender de tal maneira igual era outra ferramenta. Já nos primeiros testes, nós pegamos ali a estrutura de conteúdo que eu tinha, então a gente já fez uma alimentação prévia desse agente, a gente foi entender o que esse agente poderia responder direto dentro da conexão com o atendimento, e pela surpresa, a gente viu que ele estava bem próximo do que eu tinha já com a outra ferramenta já há 2 anos trabalhando. Mas veio alguns desafios ali conosco, que era ter horários de atendimento, ter jornadas de fora de trabalho, expediente de feriado, de ter travas, que hoje o Breeze não consegue fazer isso, mas nós encaramos aqui como um desafio. O time comprou a ideia e a gente conseguiu trabalhar isso com workflows, então nós criamos algumas regras para ajudar o Breeze a ter um pouquinho mais de processos, ter um pouquinho mais de inteligência, e hoje eu consigo ter um controle maior do que atendimento durante o horário comercial, atendimento fora do horário comercial. Todas as nossas ações são trabalhadas ali com foco em atendimento do cliente. Então, independente do horário que a pessoa me mande mensagem, eu tenho um tipo de resposta, eu tenho um tipo de conexão. Se eu não tiver ninguém online, eu também consigo trabalhar essa dinâmica. Se for feriado durante a semana, eu também consigo trabalhar nessa dinâmica. Então, hoje eu consegui trazer, reduzindo todas as conexões de outras ferramentas somente para o Breeze. E aí, quando o Breeze também facilitou a dinâmica da precificação, de você pagar somente resolução,
para nós foi também uma grande vantagem financeira, porque eu consegui ter uma boa redução de ferramentas e trabalhar com uma única só. Eu tenho uma volumetria um pouco mais ali de 1.000 atendimentos por dia, então a gente tem um volume grande de atendimento. O Breeze dá conta tranquilo. Eu tenho um pouco mais. Hoje está em torno de quase 30 pessoas atendendo nesse único número. Há um transbordo de skills, de processos ali pelo Helpdesk que faz essa distribuição para todo o meu time, tanto comercial como o time de atendimento. Então eu consigo fazer essa distinção. O Johan me ajudou com algumas dinâmicas ali de fazer algumas leituras ali com IA para a gente tentar fazer identificação de contexto, para a gente conseguir entender durante a conversa para qual das equipes deve ser feito esse direcionamento. Então a gente também anda conversando muito com o time de produtos para fazer essas evoluções. E eu consigo ter hoje um controle muito próximo da outra ferramenta e eu tenho muitas conexões com APIs dentro do processo. Então hoje, se um usuário me pedir status de pedido, status de protocolo, já via Breeze, ele acessa nossos bancos de dados, ele já entrega ali os status, ele já entrega as informações corretas, então eu consigo também ter uma redução ali de tickets, de operação, de portal de atendimento ali com o time de uma maneira mais eficaz. Tem algumas lutas, a gente sabe que a IA ainda tá evoluindo, eu sei que eu tenho muito conteúdo para fazer aplicação, a estrutura de lacunas de conhecimento é algo que nos ajuda a estar sempre podando, melhorando as respostas. Então, tem um time ali de conteúdo que está sempre fazendo ajustes, melhorando, replicando informação, ajustando. Então, o time está sempre monitorando. Então, a estrutura de protocolos ali, de prompts, eu estou sempre revisando. A estrutura de canais, nós estamos evoluindo também para a estrutura agora de e-mail, para fazer essa estrutura de atendimento. Hoje é 100% WhatsApp, com um número só. E a gente consegue ter um bom controle do processo. Hoje, aí dentro da minha operação, tudo isso vira ticket. Então, hoje a gente entende que o atendimento é um ticket, independente se for comercial ou de suporte. E com isso eu consigo fazer algumas aplicações ali com regras de API para saber datas, horários, ter mais validações dentro do ticket, que é onde que eu tenho mais informação do que dentro do WhatsApp. Então, o nosso modelo, ele está trabalhando muito bem. A IA está nos ajudando a ter um handoff aí de quase 60% do meu atendimento. Então, a gente consegue fazer um bom transbordo. E a maioria das respostas são bem coerentes. A gente viu que é uma estrutura que ela vai se alimentando, ela vai respondendo melhor conforme vai aprendendo, o que facilita o nosso dia a dia, né? Então, eu sei que é uma ferramenta que ela lê o nosso conteúdo do site, ela lê todos os conteúdos ali de suporte que eu coloco, e conforme vai respondendo, ela vai ganhando mais inteligência para responder e evitando dores futuras ali com respostas equivocadas, né? No passado tinha bastante, mas hoje já quase zero. Quase zero. Legal, Éder. Tem uma pergunta aqui, eu tenho uma pergunta do Murilo e eu tenho uma para você depois, em seguida. Ele está perguntando aqui se para os atendimentos para o WhatsApp que vocês utilizam, se vocês utilizam Helpdesk, tanto na prospecção como no pós-venda. Sim, hoje usamos 100% dentro do Helpdesk. Eu tenho algumas saídas do agente para prospecção. Então, quando a IA entende que aquele cliente está fazendo qualquer tipo de interação com o sentido de cliente, de prospectar, eu consigo fazer esse transbordo com o time comercial. Então, hoje, eu conheço a informação. O legal do Breeze é que você pode fazer com que ele faça a leitura de conteúdo dentro dos contatos, então você pode ter propriedades para isso. Então, foi criado algumas propriedades para ele fazer leitura. Então, quando há um direcionamento para ser um lead, eu consigo fazer um entendimento e fazer um transbordo direto para o meu time comercial. Se for algo mais no sentido de status de pedido, já é uma saída pronta para uma API. E se for algo um pouco mais avançado, aí eu tenho um time de atendimento ali que vai dar suporte e segmento com o atendimento. Boa, legal, Éder.
Eu queria, para a gente conseguir tangibilizar um pouco, assim, né, que você trouxesse algumas dessas regras de negócio que você trouxe para vocês estruturarem o projeto, né? Então, como que foi esse projeto de escalonamento, justamente, né? Vocês não tinham toda a base de conhecimento de início, teve todo um momento de testes, né, até vocês conseguirem escalar o projeto de fato, até construir esses conteúdos também com base nessas lacunas de conhecimento. Lacuna de conhecimento, só para também explicar que uma área ali dentro do próprio agente que indica também quais são os tipos de perguntas que estão sendo feitas e que eventualmente não existam, né, conteúdo do suficiente ali para o agente responder ainda, não tem tanto insumo, tanta documentação. E aí ele indica o que você poderia construir ali em termos de base de conhecimento, página de produto, o que seja, né? Mas eu queria entender um pouco dessa jornada lá no início. Como que foi esse momento de testes e essas fases ali, né, para vocês conseguirem escalar tanto na frente de atendimento como ali nessa parte de pré-qualificação. Nós começamos a testar muito o Breeze em fevereiro, então foi ali a primeira etapa ali de trazer conteúdo. Então, da minha outra IA, eu tinha já uma boa estrutura de conhecimento, eu já tinha uma boa base de informação. Eu tenho muito conteúdo de treinamento para os times internos, então também nos ajudou a, a colocar informação dentro ali da IA. O meu portal de conhecimento também tem muita informação interna que ajuda os times ali no dia a dia, então eu tinha muita informação, o que facilita a hora que você vai trabalhar. Quanto mais informação você coloca, melhor vai ser. E conforme foi as primeiras fases, nós começamos a trabalhar dias específicos para eu trabalhar com o Breeze. Então, por exemplo, eu não podia tirar minha IA que estava com atendimento correndo, mas eu conseguia desligar ela em alguns dias durante a semana e trocar o atendimento para a IA. Começamos a fazer algumas trocas durante a noite para a gente entender como era essas respostas. A gente viu que no passado existia ainda alguns problemas ali de respostas em outras línguas. A gente sempre estava notificando o time de suporte ali do Hub, então eu tinha muitas respostas em outras línguas. Mas esse ano já não tinha tanto desse problema. Então a gente começou a entender que o conteúdo estava ficando interessante. A gente começou a interagir. Internamente o time começou a interagir também. E eu fui aumentando a escala de atendimento. Então, o que era uma vez por semana virou 2 vezes na semana, depois 3 na semana. Depois eu deixei de sexta a segunda, para a gente entender virada de time. Meu time tem um time que trabalha no sábado, tem outro que não trabalha, então foi aplicando várias regras ao mesmo tempo. E todos esses atendimentos também eram fechados e feito ali o handoff corretamente. Então a gente começou a entender que eu estava no mesmo nível que a outra ferramenta. Então a gente conseguiu chegar em alguns momentos ali do teste ali, de deixar a semana inteira testando, sem nenhum problema. Às vezes até o time ainda estava entendendo como é que estavam as regras, mas para o cliente estava muito transparente que ele estava falando com uma mesma IA. A diferença é que aqui eu estava realmente falando com uma IA que ia entendendo a mesma conversa, né? Então ele ia pegando contexto, ele começa a fazer um pouco mais de validações. O Breeze ele pede, dependendo do que você solicita, você consegue fazer trava ali por telefone, por e-mail, então você consegue pedir autenticação para ele, algo que eu não tinha na outra ferramenta. Então essas autenticações, por exemplo, você vai pedir um status do pedido. Como é que você vai pedir um status do pedido se eu não sei quem é você? O Breeze solicita o e-mail, pede para você clicar lá para confirmar se realmente é você dentro da ferramenta. E isso sem nenhuma configuração de API, nenhuma configuração técnica ali. Então, para nós, foi algo muito benéfico. A gente realmente começou a enxergar que realmente a ferramenta estava nos ajudando e com certeza está nos apoiando bastante em ter mais handoff do que realmente transbordo ali para o time de humanos. Né? O time de humanos é interessante, né? Para o nosso time comercial falar. Boa, Éder. Obrigada, viu, por compartilhar um pouquinho mais da experiência da Print. Eu quero pular agora para a demonstração com o Johan, para ele mostrar um pouco como isso funciona na prática. Para quem é cliente, como eu comentei, vocês têm o trial. Eu disse uma informação ali, até eu recebi uma correção aqui do time, que agora é de 14 dias, tá? Esse trial do Customer Agent.
Então, dá para testar ele de forma ilimitada por esse período. Se você quiser conversar, quem quiser conversar com a nossa equipe também dá para fazer um dimensionamento ali, né, de consumo com base no volume de tickets, na projeção de crescimento que vocês planejam ter também, para levar em conta, né, o aumento do volume de tickets, o aumento do volume de clientes e tudo mais. Mas acho que é legal agora, Johan, você puxar e mostrar mesmo assim como que funciona, esse setup básico, o que que é possível ser feito ali dentro da seção do Customer Agent. Perfeito. Eu estava só respondendo aqui uma pergunta, mas acabei apagando. Vou responder ali pro Iago. Ele perguntava, via API oficial, tem alguma integração para que eu veja como estão as tentativas de contato no WhatsApp dos atendentes e os leads da sua carteira? Então, basicamente, Iago, quando você trabalha WhatsApp na Hotspot, isso já é API oficial, tá? Então, só você conectar um número aqui, ele já vira API oficial. E Johan, acho cada que você uma... você não tá compartilhando a tela. Não estou Ah, tá. compartilhando de Boa. fato. E cada vez que uma dessas conversas entra, ela vai virar um ticket ou um negócio, ou os dois, tá? E aí você já sabe que a estrutura da Hotspot é que esses tickets ou negócios estejam arrumados num pipeline, né? Então, basicamente, e nesse pipeline, cada card vai representar uma conversa de WhatsApp. E aí, num pipe, por exemplo, de negócios, você sabe, ó, essas tentativas de contato estão em lead, essas outras em proposta, essas outras nunca responderam e essas outras foram bem-sucedidas. Então, essa é a lógica que segue, tá, Iago? Mas agora vamos mostrar então o Customer Agent que o Ederson mencionava. Muito obrigado, Ederson, por suas contribuições. Ederson, de fato, foi um dos pioneiros ali de Customer Agent e Prospecting Agent. Quase todas as melhoras que a gente teve esse ano, eu acho que foram até graças ao trabalho do Ederson e do time dele. Então, pessoal, basicamente, nós temos uma IA que trabalha nativa na Hotspot. É uma IA baseada no ChatGPT e no Cloud, mas é proprietário nosso, é um modelo proprietário que já está dentro da mesma plataforma. Se chama Customer Agent e ele cobre as duas frentes, atendimento e qualificação. Primeiro, vocês vão precisar dar uma personalização e uma educação para esse agente. Isso é simplesmente vocês colocar aqui o nome, uma personalidade. Por exemplo, a questão da língua que o Ederson mencionava, hoje em dia vocês resolvem muito fácil simplesmente colocando aqui em qual língua vocês querem que a IA funcione, tá? Logo, eu vou passar pelo treinamento dela, que é basicamente passar informações. Aqui o bom é que vocês vão conseguir colocar informações que vocês já têm dentro da Hotspot. Então, aquelas pessoas que já tenham landing, páginas web, blog, hosteado dentro da Hotspot, vocês já vão conseguir incluir esses recursos aqui. Ou se vocês têm algum tipo de arquivo, vamos dizer um catálogo de produtos, um FAQ onde eu já tenho minhas perguntas e respostas, ou até vídeos, PDFs, informação não estruturada, essa informação também pode vir aqui como um arquivo. Ou o jeito mais simples, assumindo que quase que o 90% dos que estão aqui hoje já tem um site para sua empresa, onde tem a maioria das informações. É só você chegar aqui e colocar, por exemplo, www.hotspot.com e a IA vai começar a consumir essas informações em questão de minutos. Então, vocês veem que eu já coloquei isso aqui, mais ou menos em 30 segundos, ele já vai ter consumido essas informações. Se eu entrar ali pelo WhatsApp, que vamos fazer isso também ao vivo e perguntar, que produtos que a Hotspot oferece? Aí ele já vai ter essa informação para conseguir responder. Também dá para ir além, então, muito do que o Ederson também mencionou. Eu quero que minha IA tenha um tom específico de voz. Eu quero que o estilo de resposta dela seja tal personalidade. Eu quero colocar alguma coisa personalizada que é específica do meu negócio, como além de e-mail e telefone, eu vendo para empresas. Então, eu quero pedir o CNPJ,
para a gente conseguir trabalhar ou atender ou até qualificar essa pessoa. Então, esse tipo de coisas vocês conseguem colocar em linguagem natural nessa caixa aqui de personalizar e basicamente a IA vai acompanhar sempre essas regras que vocês coloquem ali. E também temos toda a parte que é transacional, tá? Então, que eu quero criar um acompanhamento de pedido. Essa IA ela pode fazer chamado de API para um ERP ou para algum outro sistema externo fazer a autenticação, então, o que mencionava o Ederson, eu não posso dar informações de pedido para qualquer um, eu vou colocar a verificação por e-mail. Vocês veem que aqui não é nada técnico, é só uma configuração ali que eu escolho, coloco meus gatilhos, que é, por exemplo, cadê meu pedido? E aí o sistema já pede umas entradas obrigatórias, número de pedido, fatura, e-mail, e faz o chamado de API. Então, esse tipo de processos transacionais também é um caso de uso muito bom para vocês automatizar com nosso Customer Agent. Essa é a parte teórica, pessoal. Ele também tem a transferência para o humano, que pode funcionar em base a muitos critérios, como, por exemplo, atribuição por time, por categoria, randômica, aleatória. E nossa IA hoje opera em múltiplos canais também, tá? Então, por exemplo, o caso do Ederson, hoje muitas empresas trabalham só no WhatsApp, conseguimos atender o WhatsApp super bem. Mas se em algum momento você disser, vou criar algum segmento mais VIP ou mais low touch, aí vou deixar eles por e-mail e outros com chat ao vivo, um formulário, a gente também suporta esses outros canais. Então, na mesma ferramenta, com a mesma configuração que vocês já fizeram, vocês conseguem expandir para outros canais em questão de cliques. Todas essas conversas geralmente ficam ou no helpdesk ou no inbox. Como vocês viram, muitas vezes o melhor é ficar no helpdesk hoje em dia, porque é onde estão a maioria das funcionalidades avançadas, tá? Então, sim, ele consegue rodar sem nenhum problema no inbox, mas se vocês puderem ou se vocês quiserem ter mais funcionalidades, mais filas, SLAs melhores e tudo mais, o recomendável seria trabalhar no helpdesk. E aqui para fazer um exemplo ao vivo, então eu vou abrir meu número de WhatsApp, vou assumir que eu sou um cliente, esse aqui é meu número de WhatsApp e eu vou enviar uma mensagem. Então, aquela que eu mencionei para vocês. Oi, boa tarde. Quero informação sobre quais produtos a Spot vende. Então, essa mensagem vai chegar aqui no meu helpdesk como um novo ticket. Além de cadastrar toda a conversa com a IA, ele também vai fazer uma associação automática com o contato. Então vocês veem que aqui entrou a conversa, a IA já está atendendo, já até respondeu aqui diretamente pro cara, falando, a Hotspot vende esses aqui, e vejam que ele até já começou a tentar me qualificar aqui, tá? Então isso é uma coisa que as IAs fazem muito bem, tornam esse processo de qualificação bem mais conversacional. Ao mesmo tempo que ele dá informações, ele também pode ir qualificando ou fazendo as instruções que vocês deixaram lá na configuração. E tudo isso fica aqui cadastrado, aparece uma categoria, já fica associado com contato, já fica associado com ticket, ou até com negócio ou empresa. Lembrem que essa parte aqui dá tudo para configurar por automação, tá? Então, esse é basicamente nosso Customer Agent, pessoal. E aproveitando o gancho aqui, algumas pessoas já tinham perguntado sobre a funcionalidade de o vendedor ter o registro das conversas do WhatsApp Business dele também dentro da plataforma. Isso é uma coisa que a gente também oferece. É uma add-on da API oficial, tá? Continua sendo a API oficial, não é que vocês vão utilizar a API não oficial. Mas funciona do seguinte jeito. Então, esse mesmo número que está ali, eu também tenho ele no meu celular. Então, vou pegar aqui, vou enviar uma mensagem para Karina. Karina, por favor, você me responda ali no seu WhatsApp. E vocês vão ver que tudo que eu falar nessa conversa aqui no meu telefone vai ficar também ali cadastrado, incluído anexos, incluído áudios,
Então, estou gravando um áudio aqui para ti, cara, e assim que tu puder me responde. Então, esse WhatsApp Coexistence, pessoal, basicamente ele veio para ajudar a fazer dessa API oficial algo mais tranquilo para os vendedores e o pessoal de CS, tá? Porque antes a API oficial tinha muita trava, era tudo consumindo template. Se passava das 24 horas, você já não conseguia mais entrar em contato. Então agora é tão fácil como eu pegar meu celular. Vocês viram que aqui eu enviei uma mensagem para ela, a Karina me respondeu e também respondeu sem nenhum problema. E vejam que aqui até ficou o áudio. Se eu pegar o celular e mandar algum tipo de imagem, por exemplo, eu vou enviar uma imagem aqui do meu gatinho, ou um orçamento, um PDF, tudo isso vai ficando cadastrado dentro do histórico da mensagem diretamente no CRM. Coisa importante, que eu acho que até já tínhamos mencionado ali nas conversas, isso ainda não suporta grupos, tá, pessoal? Isso é uma limitação da API oficial da Meta. Ele só suporta conversas um a um, tá? E também não suporta chamadas. Mas já é uma ajuda para aqueles times que querem se beneficiar de utilizar o WhatsApp numa plataforma como a Hotspot, mas que não querem perder todas as liberdades ou a flexibilidade que oferece o WhatsApp Business, tá? Então, essa é a parte da demonstração, pessoal. Acho que agora vamos nos dedicar a responder algumas perguntas. Isso, tem duas perguntas aqui no chat mesmo, Johan. Uma do João Marques e outra do Michel. O João está perguntando se é possível criar um formulário de pedidos ou receber uma foto de solicitação, ou um pedido por voz, e isso criar o pedido com os dados mínimos para que a venda possa acontecer via agente no WhatsApp. Não entendi o caso de uso. Seria Ele, pro vendedor falar, tipo, olha, me fizeram um pedido com tais detalhes e que isso seja criado no CRM, ou seria o cliente direto perguntando ou fazendo o pedido? o cliente fazendo o pedido. Então, ele colocar como se fosse um formulário, na verdade, né? Pelo que eu entendo, Ah, pelo sim. agente, pelo agente de atendimento seria possível. Se você configurar ali as informações, os campos personalizados que você quer, isso é possível, certo? Isso, sim. Então, como eu mencionei, essa IA ela também pode fazer qualificação ou vocês podem configurar aqui ações personalizadas, tá? Então, eu lembro que eu tenho, por exemplo, criado uma ação que conseguia criar um cadastro dentro do CRM. Então, vocês conseguem escolher essa opção e aí vocês definem quais campos vocês vão querer pedir da parte do cliente. Então, literal, eu crio meu formulário aqui. Se o cliente falar, quero fazer um pedido, tá? O que eu vou criar? Vou criar, por exemplo, um negócio. Então, vocês escolhem aqui negócio e eu vou pedir para ele, sei lá, produto, valor, nome. Então, vocês podem começar a colocar os campos que ele vai pedir. E uma vez que eu publico essa ação, cada vez que um cliente entrar em contato e falar, quero fazer um pedido, ele vai começar a pegar essas informações e já criar o cadastro diretamente no CRM. Então, essa frente também conseguimos atender. Boa, obrigada, Johan. E tem essa pergunta do Michel também, né? Para o time de atendimento, essa visão pode ser feita pelo helpdesk através de tickets. Aqui acredito que que ele está falando do agente de atendimento, que é onde a gente estava conversando, mas que é justamente o caso da Print, né? Eles fazem isso através de tickets, né? Não é isso mesmo, Éder? Vocês olham tudo pelo helpdesk. Isso. A gente usa o Helpdesk ali, eu tenho as filas, tem toda a estrutura ali dimensionada para gerar ticket. Então a gente trabalha como ticket de atendimento e relaciona ali com deal e empresa e contato. Legal. Boa, eu acho que é isso de perguntas, pessoal. Vocês têm mais perguntas? Vou deixar aqui, né? Eu mandei alguns links aqui no chat de documentação para conectar esse número do WhatsApp. Eu sei que estão voltando algumas perguntas aqui sobre conexão de WhatsApp Business, então estou mandando alguns links aqui. Eu vou de novo deixar aqui a enquete para quem quiser conversar com a equipe da HubSpot, tá? Então, de repente alguém chegou em cima da hora, né? Ou quer
quer falar, não tinha preenchido a enquete antes, mas se quiser falar com a nossa equipe, seja cliente, né, ou quem ainda não usa, até os parceiros também que quiserem conhecer melhor para responder aqui na enquete. Enquanto isso, se quiserem deixar mais perguntas aqui para o Ederson, para o Johan, para o Josimar, também podem deixar aqui. O que eu queria te perguntar, Éder, enquanto a gente está recebendo perguntas, eu queria perguntar sobre os testes que vocês estão fazendo com agente de prospecção, né? Eu vi que vocês estão olhando também para outros agentes, né, com foco em prospecção, em captar sinais de intenção. Isso envolve o WhatsApp também? Conta para nós o que vocês estão testando e preparando por aí. Hoje nós temos, dentro ali do agente de prospecção, ainda 100% via e-mail, então a gente não evoluiu para outros canais, mas os primeiros testes ali de prospecção são bem interessantes, porque eu consigo captar sinais de acesso ao site, então quando um usuário acessa alguma página, por exemplo, aqui no nosso caso a Print, eu vendo material gráfico, né? Então, quando eu faço uma prospecção, tem uma cadência de e-mail ali que eu disparo para o cliente, se ele entrar e navegar no meu site, normalmente a próxima resposta já é algo relacionado com o que ele anda acessando. Então, eu tenho casos que eu estou com uma linha de raciocínio, né, de uma linha ali de prospecção, mas aquele cliente andou acessando uma categoria que normalmente não acessaria. O meu próximo e-mail já entende isso e ele já dá uma contornada e faz um disparo. Isso ajuda muito na taxa ali de abertura, ajuda muito ali no contexto, porque realmente é como se fosse um e-mail transacional entre o vendedor e ele. E a gente ainda está tentando evoluir ali com questões ali de entender alguns KPIs, de como é que eu vou metrificar isso de passagem para humano, de passar para o time realmente realizar a venda, não. Mas essa primeira frente de prospecção realmente está ajudando bastante o time ali, tá? Boa. Legal, Éder. Gente, pelo visto não temos mais perguntas. Se alguém tiver aqui, é os últimos momentos para perguntar para o pessoal aqui. Enquanto isso, queria deixar também uma pergunta aqui para você, Éder, para o Josimar, para o Johan. De repente, alguma boa prática, algo que não seja tão óbvio ali, né? Tanto de configuração de ferramenta, mas talvez nessa frente mais de criação de processo com as equipes, de enablement, né? De equipes também para fazer com que seja essa parte de coexistência, né? De integração de números oficiais funcione, ou o agente também, né? Para essa parte de aculturamento de equipe, porque a gente sabe que tudo quando que a gente fala de CRM não é só tecnologia, tem tudo a ver com processo também, né? De você educar o time e o time aderir aquilo que está sendo implementado. Vocês têm alguma recomendação aí para quem está começando aí a olhar para esse tipo de integração com o WhatsApp? Eu vejo que um grande ponto é tentar desenhar o processo antes. Antes de chegar na ferramenta, entenda qual é o processo que você vai fazer, o que você realmente quer da ferramenta, porque tecnicamente ali a ferramenta é mais simples de configurar. Normalmente o processo antes ali, para você entender como é que uma resposta chega no teu cliente, como é que chega no teu time, o que faz o teu time, para onde vai, como é que anda essa informação dentro da empresa, normalmente é onde dá mais ruído. Então eu acho que um grande ponto de atenção realmente é o desenho do processo, e a gente conseguir realmente replicar esse desenho dentro da ferramenta é o mais simples. E eu acho que o Ederson falou uma coisa que eu acho que é bem importante. Eles têm muito conteúdo para que o Breezy consulte e seja matéria base para que a IA possa consultar, né? Ah, do estágio atual que a gente está, as informações registradas dos atendimentos geram melhor documentação. E a documentação é base para a nova versão do Breezy que tu vai gerar das configurações. Então, assim, ter o CRM organizado, com as informações, todas as conversas em um único local, com certeza vai gerar melhores documentações, que vai gerar novas versões melhores da tua configuração da IA. Boa, obrigada, Josimar. E Johan, você que também está na linha de frente todo dia, né, com os nossos clientes para implementar, você tem alguma recomendação aí?
para quem tá olhando para isso agora, está começando ou quer, de repente, reimplementar, né, agora olhando para essa integração nativa? É, eu acho que não ter medo de se animar e se arriscar a testar. Eu falo muito todos os dias com empresas que pode ser que ainda não tenha muita automação, às vezes nem tem CRM. E eles veem isso de começar a utilizar IA como algo muito longe da capacidade atual. Mas como vocês viram aqui hoje, utilizar IA vai ficando cada vez mais fácil, as ferramentas já está tudo pronto, você pode ter uma interface intuitiva, então não há necessidade de vocês passar o dia por 10 etapas até chegar na IA. Vocês podem dar o pulinho ali aos poucos. E como o Ederson falou, achei também um ponto bem interessante, mapear um processo já diretamente e rodar nessa IA. E tendo um bom controle, como falou o Josimar, qualquer coisa é possível, tá? Então, se arriscar um pouco mais, se animar ali a testar a IA, vocês vão ver que vai dar muito certo. Beleza, muito bom. Obrigada, Johan. Obrigada, Éder, Josimar. A gente está caminhando para o final aqui, não temos mais muitas perguntas aqui, então quem preencheu aqui na enquete que quer falar com a nossa equipe, a gente vai, nos próximos dias, entrar em contato com todos vocês, tá bem? E reforçando que amanhã de manhã vocês recebem esse material, seja a gravação, todos esses links que eu compartilhei aqui no chat, toda a documentação ali da base de conhecimento da HubSpot também, para vocês conseguirem colocar em prática, tá? E, enfim, muito obrigada a todos aqui pela companhia no dia de hoje. E bom final de dia aí para todo mundo. Obrigada, viu? Obrigada, Éder, Johan, Josimar. Obrigado, até, Tchau, tchau, tchau. tchau. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Parar de gravar aqui para mandar pro pessoal depois.